Olá a todos. Para quem não me conhece e quem esteja a ouvir, o meu nome é David Sopas. Sou team lead de uma empresa, de uma equipa de researchers da Checkmarx, ao mesmo tempo que faço parte de chefe de operações e da minha própria empresa, que é a Char 49. Para quem não sabe, eu sou Miguel Freitas, trabalho na equipa de Professional Services da Checkmarx e basicamente neste momento ajudo clientes a implementar um programa de AppSec. Nós gostaríamos de começar com uma pergunta muito direta. David, apesar de já teres levantado um bocadinho o véu, diz-nos então o que é um bug bounty. Eu, salvo erro, em 2016, eu acho que foi numa apresentação de segurança em Lisboa chamada B-Sides, eu expliquei porque era relacionado com bug bounties. Acho que foi a minha primeira apresentação na B-Sides. Eu falei e expliquei o que é para mim um bug bounty. E é muito fácil e não vou ocupar muito tempo. Descobrimos uma vulnerabilidade, ganhamos dinheiro. É isto. Pronto. Basicamente. Eu até podia ter acabado logo a minha palestra na B-Sides com isto, porque é assim: descobres uma falha, recebes dinheiro, adeus e até amanhã. Mas é um pouco isso. Claro que programas que têm bug bounty, ou como eu já mencionei no passado, programas de apreciação de vulnerabilidades, em que as empresas conseguem ao mesmo tempo salvaguardar e ter um serviço mais barato e sustentável, utilizando diversos utilizadores que descobrem vulnerabilidades em troca de dinheiro ou outro tipo de material. Escusa de ser dinheiro para ser um bug bounty, pode-se ganhar outro tipo de material. Mas é isso, é uma forma consciente de poder o negócio ter a vantagem de ter milhares de researchers, bug bounties ou bug hunters, desculpem, a trabalhar, e ao mesmo tempo ter a empresa mais ou menos segura e com uma boa reputação lá fora, se a coisa correr bem, como é óbvio. Mais uma vez, se calhar, para ver aqui o outro lado, Miguel, como é que foi o teu primeiro contacto, ou como é que tu descobriste estes programas de bug bounty? Não, foi bastante simples. Foi basicamente uma notícia que eu encontrei acerca de que existiam plataformas que te pagavam por encontrares falhas de segurança das outras empresas. A partir daí encontrei, tal como disse, sites como o HackerOne e entre outros. E basicamente experimentei submeter algumas vulnerabilidades, fui encontrando. Não foi muito fácil, posso já dizer. Relativamente aos programas, tem alguns requisitos e limitações que temos de cumprir, de forma a obtermos o bounty, e muitas vezes só são remunerados os bounties que são considerados high issues ou medium issues. E que tarefas é que costumas ou que realizaste nesses primeiros contactos? Foi logo de cabeça para todo o tipo de vulnerabilidades, ou coisas mais de experiência de utilização, ou outros tipos de Nesses bugs? primeiros contactos, uma vez que não tinha muita experiência com segurança, basicamente tentei correr de algumas tools automáticas que encontram vulnerabilidades, algumas tools que são open source até, e um dos requisitos de muitos bug bounty programs é que eles não permitem usarmos ferramentas automáticas para o reporte dessas vulnerabilidades. E foi esse um dos meus primeiros erros quando tentei reportar bug bounties. David, e do ponto de vista da empresa, quais é que tu achas que são as razões principais para uma empresa ter um programa de bug bounties? Já falaste da falta de recursos, Sim, uma delas? claro. É assim, a empresa tem diversas vantagens que não tem num tradicional pen test.
E aqui não estamos a falar do departamento de segurança interno da própria empresa, estamos a falar só de bug bounties e empresas de outsourcing de pentest. A questão é, em bug bounty temos um número mais vasto de pessoas que estão a testar a plataforma, de acordo com determinadas regras, como tem um pentest. Enquanto no pentest pode ser realizado por 5, 3 ou só 2 pessoas no mesmo scope ou no mesmo alvo, ok? Por assim dizer. Ou seja, há mais probabilidades de encontrar alguma coisa em bounties, é óbvio, do que num tradicional pentest. Mas eu aqui gostava de salientar o seguinte facto, que é: eu nunca, se a minha empresa necessitasse deste tipo de serviços, eu optava pelas duas plataformas se tivesse, claro, meios financeiros para ter. Ou seja, ter serviços outsourcing de pentest e bug bounty. Porquê? Porque os processos são completamente diferentes. Eu acho que os dois encaixam muito bem um no outro e, por vezes, o pentest tem pessoas muito mais experientes que a malta dos bug bounties, ok? Bug bounties, porque já interagi com algumas pessoas que gerem programas de bug bounty, ou seja, validam relatórios de vulnerabilidades na HackerOne, por exemplo, e recebem muito lixo, falhas duplicadas, coisas que são copy-paste de ferramentas. E o Miguel ainda há bocado falou de ferramentas automáticas. Por vezes existem inúmeros casos em que existem pessoas que fazem copy-paste da vulnerabilidade e colocam, e do outro lado já está a indicar, ok, este utiliza uma ferramenta automática, hoje já recebi 10 relatórios iguaizinhos a estes, isto não vai dar em nada, está a gastar o meu tempo, estou a gastar o tempo dele, e no final ainda temos uma mensagem que tem where's my money, e por vezes isso é muito aborrecido. Num pentest é diferente, o dinheiro, a taxa é fixa, as regras e a experiência em conjunto é completamente diferente, mas no entanto acho que devem sempre coexistir ambas as partes, e acho que nenhuma implica a fragilidade uma da outra. Acho que as duas complementam-se, na minha opinião. Não sei se o Miguel tem a mesma opinião, claro. Sim, claro, concordo plenamente contigo. Muitas das vezes empresas neste momento estão a apostar mais em segurança, mas nem todas neste momento têm possibilidades de ter até um pentester interno, e quanto mais um bug bounty. Mas não acham que o outro lado também existe? Ou seja, se uma empresa tem um bug bounty público, está a admitir que tem fragilidades. Se está a admitir que tem fragilidades, está a mostrar a das pessoas que é insegura. A credibilidade da empresa acaba por ser um bocadinho afetada, não acham? Não, acho que até muito pelo contrário. Mostram confiança, que não têm nenhum problema de segurança, que já tiveram diversos testes anteriores e, por vezes, neste tipo de plataformas, antes do programa ir para público, já esteve muito tempo em privado. Ou seja, já esteve na plataforma, neste caso vamos falar do HackerOne, esteve 2 ou 3 anos em privado, com um topo de bug hunters a experimentarem e a testarem tudo. Passado um determinado tempo, ok, vamos lançar isto a público porque praticamente está limpo. E isso acontece, e ao mesmo tempo vão lançando em público, a mostrar confiança que não tem nenhum problema e ao mesmo tempo uma grande propaganda de marketing, como é óbvio. Falando agora um bocado sobre as técnicas que utilizam, já falaram que depende dos requisitos dos programas de bug bounty, mas qual é normalmente o processo utilizado para encontrar um bug, seja ele qual for? Utilizam outras ferramentas não automáticas, utilizam ferramentas paralelas? Qual é o vosso processo? Se calhar, como estás mais por dentro atualmente, Miguel, se calhar perguntava primeiro a ti. Neste momento o processo, basicamente, existe uma descrição, normalmente nas plataformas de bug bounty, acerca de quais são os sites ou as aplicações e qual o seu nível de criticidade, de forma a prioritizares aquilo que pretendes efetivamente pesquisar e investigar se está efetivamente seguro. A partir daí, tu decides quais são os endpoints ou as aplicações que queres efetivamente investigar,
procuras saber mais acerca das tecnologias que usam por trás, usas algumas ferramentas que te permitem obter essa informação e a partir daí vais começando a cavar um buraco até encontrar algo interessante. E no fim, David, estavas há pouco a falar da entrega de relatórios. É comum também ser feito esse processo? Ou seja... Geralmente as plataformas têm determinados campos que são preenchidos e não é como o típico pen test, onde temos mesmo que criar um relatório. Por isso facilita bastante, há muitas combo box, escolha de vulnerabilidade já está numa lista, imagens, vídeos que ajudam sempre a ilustrar um bocado o conceito. Mas aqui eu gostava também de acrescentar depois aqui a opinião porque é diferente a perspectiva e acho que isso também pode ser interessante para o público aqui do podcast, que é, eu utilizava a mesma metodologia praticamente dos bounties como para o pen test tradicional. Eu delineava sempre muito bem, utilizando ferramentas de mind map, e criava primeiro um reconhecimento, após ler, como o Miguel disse, as regras, como é óbvio, temos que ler sempre as regras para ver o que é que está dentro do scope e o que é que podemos testar, o que é que não podemos testar, se algum tipo de vulnerabilidade está fora desse scope. Depois dessa leitura, eu fazia sempre um reconhecimento, planeava muito bem o mind map. No caso dos bounties, e aqui é que eu diferencio um bocadinho do tradicional pen test, eu focava-me nos meus pontos mais fortes, naquilo que eu sei que estou mais à vontade e provavelmente não iria perder tanto tempo. Ok? Imaginemos, na altura eu utilizava muito... Sabia que muitos bug hunters utilizavam o cross-site scripting, o SQL injection já não era tão popular, mas o cross-site scripting era das coisas mais comuns. E então eu tentava fugir um bocado desse esquema. Então ia procurar falhas menos comuns e menos procuradas, inclusive eu tentava mesmo nos programas de bug bounty investir algum dinheiro em contas premium desses programas, porque assim também já ia... eliminar uma quantidade de bug hunters que não estão dispostos a pagar para ter uma conta premium desse programa e aí ter mais scope para poder testar, e aí eu tentava focar os meus pontos fortes e ter mais endpoints para poder testar, e isso refletia-se muito no início, principalmente em programas privados. Programas privados é o que realmente vale a pena testar. Programas públicos é muito difícil, porque, claro, como é óbvio, tem demasiadas pessoas a testar, mas ao mesmo tempo também dá muito mérito quando se encontra realmente alguma coisa, porque encontraste algo que 20 mil, 30 mil pessoas não encontraram, e isso é ótimo, claro. Se só pudesse ter ou pen testing ou bug bounty, o que é que produz mais resultados? Um programa de bug bounties ou uma equipa de pen testing a testar efetivamente a plataforma? Essa pergunta pode ter ratoeira. Na minha opinião é o bug bounty. É o bug bounty porque tens a comunidade a trabalhar para ti, muitas mais pessoas que apenas os teus pen testers. A minha é pen testers. Eu ia perguntar pelo outro lado, porque os pen testers são pessoas especializadas, não é? Têm muito conhecimento, enquanto que os bug bounties, os hunters são pessoas... Atenção, isto só se pudéssemos escolher um, não é? Certo. Pronto, ok. Na tua opinião são os pen testers que... Na minha opinião seria pen testers porque, primeiro, os pen testers, a maior parte das vezes, têm que seguir conformidades, regras, muitos deles que são necessárias para que a empresa tenha o site em produção e que tenham ISOs e etc, e é obrigatório. O bug hunting já não permite isso. E eu vejo muitas vezes, por experiência que tive no passado, e atenção, Miguel agora fala na atualidade, porque eu agora não tenho qualquer tipo de experiência na atualidade, já deixei há algum tempo, eu vejo
hoje em dia o bug hunting como bug bounty, se desculpem, como um CTF em que se recebe dinheiro. Não temos umas regras específicas para seguir, sei lá, um ASP Top 10, não temos nada. É tentar encontrar ao máximo uma falha, ganhar dinheiro e ir embora. E há outros testes que devem ser realizados, que são muitas vezes deixados de parte por parte do bug bounty. E a perda de tempo que muitas vezes se tem sem qualquer tipo de benefício nem para a empresa, nem para o bug hunter. Mas este é o meu ponto de vista e eu não sei como é a atualidade, como é óbvio. Mas isto é para responder à questão que, se pudesse só escolher um, eu dava prioridade ao pentest, como é óbvio. Sim. Ok. Ainda bem, temos dois pontos de vista diferentes. Exatamente. É muito bom. E já agora trazia... Diz, Miguel, diz. Só queria adicionar, na minha opinião, o bug bounty é efetivamente mais escalável do que ter apenas algum pentester fixo na minha empresa. Consegues ter mais pessoas a testar a tua aplicação. Mas isso não tira de parte que devias ter ferramentas como o SAST e AIAST e SCA, por exemplo, na tua empresa, antes dos pentesters, de forma a testar efetivamente o código de uma forma white box. O pentest é mais black box testing. Devias ter ferramentas, priorizar ferramentas white box antes de atingir o nível de pentester e bug bounty. Atenção que o pentest, quando é decidido o contrato com uma empresa para se realizar um pentest, é definido o tipo de approach, white, black ou grey. Por isso, se for white, inclui SAST. E isso valoriza logo também essa parte. Maior parte, e os últimos anos que temos desempenhado, a maior parte das empresas preferem black. Porquê? Porque é a última linha, não é? Querem simular ao máximo um ataque real e essa parte, como é óbvio, tens razão. Isso salta-se muito essa parte, mas a maior parte dos testes é black. Quando é grey já temos umas credenciais, quando é white temos o código-fonte e tudo para correr com SAST ou IAST, o que for. Ok. Já agora, do ponto de vista do Hunter também, para trazermos os dois pontos, falámos obviamente do prémio monetário, que é o que se ganha no fim, mas não deve ser só isso que atrai um Hunter, certo? O que é que tu achas, Miguel? No início, efetivamente, é o prémio monetário e pelo desafio. Basicamente, os bug bounties são uma espécie de escape room online, de forma a encontrar falhas no código de outras pessoas. Mas a longo prazo, sem dúvida, o prestígio que traz na comunidade de segurança é que por vezes pode trazer outras coisas boas, como ofertas de emprego em grandes empresas ou coisas do género. Sem ser prémio monetário, assim só por curiosidade, qual foi o prémio de swag mais esquisito que já receberam? Eu recebi muitos estranhos. Estranhos mesmo. Mas que é bom. Mas, não, posso enumerar alguns. Ora bem, fora numerário, ora bem, isqueiros, t-shirts, claro, t-shirts muitas mesmo. Cantis, porta-chaves, swag, welcome packs de empresas. Por exemplo, eles tinham o swag, davam um welcome pack quando havia um novo funcionário, eles também davam aos bug hunters. O mais fixe foi um do Yahoo, que foram umas t-shirts próprias que eles tinham só mesmo para quem descobrisse uma falha, que tinha um smile e depois no canto tinha DOD, Department of Defense, foi engraçado. E depois de vez em quando ainda se recebem uns postais de Natal, como foi o caso da Uber, que pagaram em monetário, mas nos 2 natais seguintes ofereceram sempre um postal de Natal. Foi curioso. Mas trotinetes, relógios, muita coisa estranha. Sim.
Mas sempre bem-vinda, sempre bem-vinda. Claro. Já eu, como não tenho a experiência do David, só apenas recebi t-shirts e stickers. Eu sei que este que só recebeste dinheiro. E já agora, do ponto de vista de segurança, achas, David, e Miguel, mas se calhar mais David, achas que uma equipa de desenvolvimento descore um bocadinho a segurança, tendo em conta que vai ter um programa de bug bounty? Ou seja, pensam, nós vamos ter outras pessoas a tratar da segurança, vamos pensar noutras coisas. Isso é um erro, completamente. E acho que não parte só dos devs desenvolverem software e pensarem nisso, que vai haver testes a seguir, ainda vai haver os QAs e depois ainda temos as auditorias. Não, tem que começar logo do início, estaca zero. Eu acho que por vezes a culpa nem é dos devs, é da formação que tiveram. Porque a maior parte dos desenvolvedores hoje em dia não tem essa formação de segurança, não sabem como corrigir falhas de segurança, e tem que partir daí, tem que partir logo no início na educação, seja secundária, cursos de formação, universidade, onde for, tem que partir sempre, porque são eles que desenvolvem o código, e por isso começar da estaca zero sempre. Então és da opinião que um QA atualmente, se calhar tal como aconteceu com o gestor de projeto, deixou de ser ele quem gera o projeto e passou a ensinar a equipa a auto-organizar-se, um QA também deixa de ser o tester e passa a ser um coach de testing para os desenvolvedores. Quase. Nunca descurando. Sim, efetivamente o QA neste momento não tem só de executar testes funcionais, tem também que executar testes de segurança e testes não funcionais, usabilidade, entre outros. E já agora, onde procurar? Eu sou uma pessoa que nem sequer conhecia o termo. Depois deste podcast fiquei super interessada, quero experimentar. Onde é que eu devo começar por procurar? Basicamente basta fazer Google de Bug Bounty Programs. Vai aparecer. Irá aparecer alguns. Formas e mais algumas. Um dos principais que eu uso é o HackerOne e o BugCrowd. Mas talvez o David tenha outros. Não, eram os que eu usava e eu sei, porque ainda consegui, por vezes ainda falo com alguns colegas que fazem disto de vida, sei que acho que o HackerOne tem mesmo uma universidade online para aprender e a iniciar os primeiros passos, por isso se calhar seria uma mais-valia para os ouvintes aqui do podcast seguirem essas lições. Existem inúmeros programas que também que oferecem informações e como o Pen Tester Academy, o Pen Tester Lab, que são bastante acessíveis em termos de preço e que dão bastante ajuda a iniciar nesta área. Ok. Para além disso, também existem empresas com o seu próprio programa, não em plataformas genéricas, mas no próprio site dessas empresas. Okay. Existem algumas, como o Facebook, GitHub e outras. E quando procuras, desculpa voltar outra vez à pergunta, quando procuram os programas, de que é que fogem? A reward é o mais aliciente, mas o que é que vos desmotiva de aceitar? Eu fugi de vez. Por isso que foi por outros fatores, não dos programas em si. Não, foi por uns programas também, por isso é que acho que seria interessante, porque uma das coisas que eu fugiria logo, e sei que essa informação é fornecida pelo menos no HackerOne, é o tempo de resolução do problema e o tempo de resposta. Quando são tempos elevados, é meio caminho andado para não interessar e fechar a janela, porque não vale a pena. Eu tive péssimas experiências com isso. Alguns são encerrados automaticamente com uma resposta: desculpe, mas neste momento já não estamos a oferecer bounty. Isto passado 2 anos, o que não faz sentido. E estamos a falar de empresas de Fortune 500, por isso empresas que não tinham necessidade de fazer isso.
Mas isto era os critérios que eu não sei se ainda existe, se calhar o Miguel é a pessoa indicada para dizer isso, era das coisas que tempo de resposta e tempo de resolução, se for demasiado elevado, acho que não faz qualquer tipo de sentido e é abandonar esse tipo de programas. Certo, e efetivamente é o que eu normalmente procuro. Também procuro evitar programas com muitos reportes, porque estão a ser testados por muitas pessoas e basicamente reduz a minha probabilidade de encontrar alguma coisa. Exatamente. Muito bem, julgo que é o tempo todo que nos resta para isto. Faltam-nos as nossas despedidas, não é? Sim, pronto. Agradecer então só ao Miguel e ao David por terem estado connosco. Muito obrigado. Obrigado a todos os que nos deram. Pronto, então quanto a nós, obrigado a todos e voltaremos no próximo episódio. Mantenham-se seguros.